Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa Masterclass, onde eu vou dar algumas dicas para você, você querido farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, pedagogo, você do nível médio que quer também mudar de vida através da oportunidade de ser um servidor, um profissional concursado. Seja muito bem-vindo a essa Masterclass, Você Concursado. O Você Concursado é um conjunto de dicas que eu vou passar para você aqui gratuitamente, numa iniciativa da SBFFC, Sociedade Brasileira de Farmácias e Farmacêuticos Comunitários, uma comunidade científica que tem como objetivo institucional levar conhecimento, levar educação continuada, não apenas para os farmacêuticos, mas para toda a comunidade. Eu me chamo Lincoln Oliveira, sou farmacêutico bioquímico, atualmente eu moro aqui praticamente no coração, na região central de Rondônia. Eu moro em Ouro Preto do Oeste, cidade maravilhosa, que me acolheu muito bem. E eu moro aqui com a minha esposa, Angélica, uma pessoa que, graças a ela, graças ao incentivo dela, eu consegui desenvolver um método para passar em vários concursos e processos seletivos. E aí eu resolvi vim aqui hoje dar algumas dicas sobre rotina de estudos, estratégia na hora de fazer a prova, justamente porque a nossa querida cidade, Ouro Preto do Oeste, já finalizou o edital, as inscrições, mas tenho certeza, se você está aqui, é porque ou você se inscreveu no concurso da Prefeitura Municipal aqui de Ouro Preto do Oeste, ou você também se inscreveu em algum concurso que está aí com o edital aberto em andamento e em breve vai ser a prova, tá bom? E aí, desta forma, eu vou, nessa Masterclass, dar algumas dicas para vocês do que funciona para mim, o que me ajudou desde o início desse ano, desde janeiro agora de 2024, eu venho logrando êxito nos processos seletivos e concursos municipais aqui do nosso estado de Rondônia. O primeiro que eu fiz agora em 2024 foi um processo que é um concurso de residência multiprofissional, onde o governo federal paga um valor razoável, um valor de uma bolsa de estudos de R$ 4.200 para você estudar e se aperfeiçoar. É uma residência bem concorrida. Eu fiz a prova em Vilhena e eu logrei o êxito de ficar classificado em segundo colocado. Alguns meses depois saiu um processo parecido na prefeitura fizeram um consórcio entre Olim de Moura, Espigão do Oeste, Santa Luzia, e aí eu fui também em Rolim de Moura fazer essa prova, uma outra banca, e também fiquei em segundo colocado. E aí, agora recente, teve o concurso de Jaru, perto aqui de Ouro Preto. Eu fiquei em quinto colocado, ainda não saiu a nota da prova de títulos, né? Então não é a classificação final, mas na classificação parcial eu passei e fiquei em quinto colocado. E ontem, hoje é dia 13, dia 11, perdão, nós tivemos o concurso no sábado à noite. Foi a primeira vez que eu vi um concurso à noite, em Mirante da Serra, onde já saiu o gabarito. O gabarito eram 30 questões, e sendo 10 de português, 5 de matemática, 5 de informática e 10 de específica, valendo pontuação diferente, português valendo 3 pontos, matemática 2 pontos, informática 2 pontos e as específicas 5 pontos. A prova valendo 100 pontos, né, 30 questões, e já no gabarito preliminar, ali em Mirante da Serra, eu acertei 20 questões, totalizando 68 pontos. Para se classificar, precisava atingir de 50 pontos para cima, né? Então, mais um concurso classificado. E qual é a dica para você? Qual é a dica para você que às vezes ou nunca fez um concurso público ou já vem fazendo e às vezes
se embanana ali na hora de preencher o gabarito, acaba errando, fica com dúvida. Na prova tinha marcado a alternativa C, e aí na hora do vamos ver, marcou errado. O que fazer? Como se preparar melhor? Então, a live de hoje é justamente para te dar algumas dicas do que eu utilizo para você que está assistindo, conseguir se preparar melhor para esse concurso aqui de Ouro Preto. Mas essas dicas que eu vou trazer para você hoje, você consegue utilizar em qualquer concurso público, principalmente dos ambientes municipais. Por que eu falo do ambiente municipal, pessoal? Porque os concursos federais, eles têm um nível de complexidade, um nível de exigência do edital um pouco maior. E assim como numa maratona, você, que às vezes é sedentário, você não sai do zero para correr uma São Silvestre, concorda comigo? Que a chance de você se confundir é muito grande, né? Então, você vai por etapas. Então, se você está longe da cadeira de um concurso público, se você é a primeira vez ou você nunca fez um concurso federal, comece primeiro se habituando nos concursos municipais. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês. Parece óbvio, pessoal, parece óbvio, mas muita gente se perde no meio do caminho pelo óbvio. Você já fez a sua inscrição, você pagou o boleto? Primeira coisa, garanta o pagamento do boleto da sua inscrição. Porque às vezes você esquece de agendar ali no banco, ou você agendou e por alguma situação você não tinha limite bancário para compensar o boleto, você, por não pagamento do boleto, você vai perder aquela janela de oportunidade. Então, a primeira coisa é você garantir o pagamento da sua inscrição. Não adianta o quanto você estudou. Se você não pagou, por isso que parece ser óbvio. Parece ser óbvio. Mas se você deixa para emitir o boleto no último dia para validar a sua inscrição, e aí deu algum problema no site, na banca organizadora, não adianta você querer contar com o recurso numa situação que você teve um período lá de 30, 40, 50 dias para efetuar o pagamento e você deixou para a última hora. É natural do brasileiro deixar para a última hora. Um exemplo aqui da banca que está fazendo o concurso de Ouro Preto do Oeste. Assim que saiu as inscrições, permitindo as inscrições, eu já quis pagar o boleto. E aí, 2 dias seguidos, eu não consegui emitir o boleto. Aí eu enviei um e-mail para a banca organizadora, a IBAD, e eles até me retornaram agradecendo o feedback, porque eles estavam realmente com um problema, mas não tinham identificado ainda que tinha atingido toda a parte do sistema gerador de boleto. E aí, depois do feedback, eu consegui emitir o boleto para fazer o pagamento. A minha cunhada, por exemplo, ela deixou para emitir o boleto umas semanas depois. Quando ela foi emitir o boleto do marido dela, também travou. Eu falei, você vai ter que enviar um e-mail assim, assado para a banca para comunicar que você está com dificuldade de emitir o boleto. Então, imagina se você tivesse deixado isso para o último dia. Será se a banca iria conseguir resolver? A responsabilidade de emitir o boleto de pagamento é sua como candidato. Eventuais travamentos nos sites podem acontecer, mas imagine o desgaste que você teria para ter que recorrer, para entrar com medida extrajudicial ou medida judicial para você pagar, para você garantir algo que você não precisaria ter nenhum tipo de estresse. Então, primeira coisa é garantir que você realmente está inscrito. Segunda dica importante, e muita gente esquece, pessoal, e é óbvia. Ler o edital. Ler o edital. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer um concurso federal lá em Brasília, um mês atrás, que foi o concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o concurso pela uma banca extremamente exigente, a banca da Sebrasp, que ela utiliza a mesma metodologia da CESP e UNB,
que é cada errada anula uma certa. Mas não é isso que eu quero trazer para você. No edital, trazia que essa prova só poderia ser preenchida por caneta preta. Caneta transparente da cor preta. Estava no edital. E alguns colegas, quando chegaram para fazer a prova, que sequer tinham lido o edital, estavam com a caneta azul. Resultado, não puderam fazer a prova. Não puderam fazer a prova porque no edital rezava de que candidatos não poderiam trocar materiais entre si, né? Ou seja, eu não poderia doar uma caneta minha que estivesse sobrando para esse candidato, né? E ele só poderia fazer a prova se estivesse munido desse tipo de material, que era material transparente de cor preta. Então, por um detalhe que a pessoa nem sequer se atentou que estava no edital, a pessoa perdeu ali a oportunidade de fazer a prova, ok? Terceira dica, você precisa de uma estratégia para responder as questões. Qual é a estratégia que você mapeou e organizou antes da prova? Então, se você tem uma prova, por exemplo, de 30, 40, 50 questões que foram divididas em assuntos, qual é a principal dica que você deve ter em mente? Você começa a prova pelo começo? Você começa a prova pelas questões mais difíceis? Qual é a dica, o método que eu uso? Pessoal, você precisa pensar o seguinte: uma prova, além de testar os seus conhecimentos, ela está testando ali o seu psicológico, o seu emocional. Então, primeiro, por que é importante fazer a prova e entender, por exemplo, quantas horas você precisa para poder ficar com o caderno de prova? Não existe uma regra, existe o que está no edital previsto. No concurso Mirante da Serra, com 1 hora da prova iniciada, eu já poderia levar o caderno de provas. No concurso de Jaru, você só poderia levar a prova 30 minutos antes do término da prova. Então, a prova tinha duração de 4 horas e você só poderia levar 30 minutos antes de acabar a prova. Ou seja, você teria que ficar até 3 horas e 30 minutos do início da prova para você poder ter o direito de levar o caderno. Veja bem, o que eu vejo na maioria das vezes, um candidato que vai para um concurso público e não leva nem o caderno de prova, será se realmente ele estava comprometido com aquele concurso? Porque como é que ele vai saber quais as questões que ele anotou? Porque a maioria dos editais não te permite você levar o gabarito escrito em um papel à parte. Se você for pego, a maioria dos editais já coloca que você é desclassificado do concurso. As anotações têm que ser todas no caderno de prova. Como é que você vai fazer recorrer de alguma questão que você anotou numa resposta, o gabarito é outra, e você tem certeza que aquela questão é aquela resposta que está correta, ou que tinha 2 respostas, e aí você tem como solicitar anulação? Como é que você vai fazer isso? Na prova de Jaru, por exemplo, eu entrei com 8 recursos para questões. Dos 8 recursos que eu entrei, eu ganhei 2 recursos. Dos 8 que eu entrei, não me custou nada entrar com recurso. Eu ganhei um recurso de anulação e ganhei um recurso de alteração de resposta do gabarito. O gabarito preliminar falava que era uma letra, que era uma alternativa. Eu entrei com recurso provando que a alternativa correta era aquela X. Aquela alternativa que, por um acaso, era aquela que eu tinha anotado. Correto? Então, só que isso só foi possível por quê? Porque eu estava ali munido do caderno de resposta. E outra coisa, eu tenho que ter a certeza de que aquilo que eu coloquei no caderno de resposta é o que eu coloquei no edital, no gabarito. Qual é a estratégia, então, para passar para o gabarito? Tem estratégia? Então, vamos lá. Quando você era pequeno, provavelmente, se você nasceu na década de 80, final de 70, 80, você brincou com um brinquedo com seus primos, seus irmãozinhos, de joga-vareta. Você lembra disso? Que a gente tinha um brinquedo que vinha num tubo, um monte de vareta, e aí você soltava ali no chão,
e aí você tinha que ir tirando as varetas sem desmontar, né? Sem desmontar ali o jogo de varetas. E por onde que você começava? Pelas varetas mais fáceis de tirar. Então, na prova, é exatamente a mesma coisa. Por uma questão de autoestima, de você ter uma confiança, de acalmar a sua ansiedade, você precisa começar aonde você tem maior domínio. Por exemplo, eu não sou excelente em língua portuguesa. A minha média, de a cada 10 questões da língua portuguesa, a minha média é acertar de 4 a 5 questões, ou seja, de 40% a 50% das questões de língua portuguesa. Essa é a minha média. Eu sou muito bom em interpretação de texto, mas quando chega ali na parte de gramática e sintaxe, eu não sou grandes coisas. Então, qual é a minha estratégia? Eu deixo o português por último. Ok? Porque se eu começo por português e na primeira questão está falando para mim analisar se aquela frase é uma oração coordenada, assindética, não sei das quantas, ou se aquilo lá, aquela crase está certo ou está errado, me desmotiva, me desmonta. O meu psicológico, ele vai ser abalado se eu, Lincoln, começo aonde eu tenho dificuldade. Qual é o meu ponto forte? Lincoln, se eu gosto da área da informática, se eu sou apaixonado por tecnologia, eu começo por informática. Tanto é que das últimas provas de concurso que eu fiz que tinham informática, ou eu gabaritei, ou eu errei apenas uma questão. Então, eu começo aonde é minha fortaleza, que é a matemática. A minha segunda disciplina, que eu tenho maior domínio, se é um concurso que vai ter atualidades, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e assistir jornais, então eu sempre estou inteirado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a chance também de eu gabaritar ou errar apenas uma questão de atualidades é muito grande. É a segunda linha da prova que eu pego para fazer. Aquecer o cérebro, aonde eu vou para as específicas, que é onde é a área da minha formação, a sua área de formação. E, por último, eu vou para a língua portuguesa, onde eu já tenho uma média de pontuação de 40% a 50% da prova. E aí, a segunda dica dentro dessa pegada, mesmo nas que eu já tenho domínio, eu divido as questões em 3 categorias. Categoria A, B e C. Eu sempre divido, anota aí essa dica, as questões em 3 categorias. Categoria A são as questões que eu leio, eu já sei a resposta, eu já conheço o tema, que eu, ao finalizar a leitura, sem ler as alternativas, eu já tenho a ideia de qual é a resposta certa e a alternativa só vem me garantir isso. Essas são as questões de categoria A. Categoria B são as questões que eu já li a respeito, que eu tenho um conhecimento médio sobre o assunto, só que eu preciso parar e puxar na memória e trabalhar ali entre as alternativas para eu escolher a que eu julgo que é a correta. Essas são as questões de categoria B. E as questões de categoria C, que geralmente, no meu caso, estão ali na língua portuguesa, são as que eu não sei. Eu vou ter que utilizar uma estratégia para eu chutar na questão. Essa eu não sei, não adianta eu gastar ali 8, 9 minutos lendo e relendo a questão, que eu vou, no final das contas, ter que chutar. Essa é a questão da categoria C. Agora, imagine comigo, pense comigo. Imagine começando uma prova onde as primeiras 10 questões são de categoria C para você. Não te gera um impacto? Não te gera um desespero? Não te gera um ataque de ansiedade? Então, você deve começar assim, pegando as varetas mais simples. As questões de categoria A, resolve as questões de categoria A. No meu caso, de informática, de específica, de conhecimento, de atualidades, conhecimentos gerais, para, por último, procurar as questões A
as questões que eu sei a resposta de língua portuguesa, que no meu caso são questões de interpretação de texto, né? Que geralmente te dão um texto grande e vão te fazer algumas afirmações ali na prova de interpretação de texto. Essas de português que são, para mim, classificadas como A. Então, primeiro eu faço a prova eliminando as que são mais fáceis primeiro. Terminei de eliminar a de informática, terminei de eliminar ali de atualidades, eu já vou transcrever para o gabarito. Por quê? Porque eu estou no início da prova, estou descansado, a chance de eu não errar a transcrição é muito grande, é muito a meu favor, de eu não errar, onde eu acabei de terminar ali a prova de informática, acabei de terminar ali a prova de conhecimentos gerais, acabei de terminar a prova de atualidades, eu já vou transcrever para o gabarito, porque eu estou descansado, estou tranquilo. Pausa durante a prova. É importante, Lincoln, fazer, ir no banheiro, beber uma água antes, ir no banheiro, se esticar, melhorar a circulação. Depois que você já passou por gabarito ali 2 a 3 matérias para o gabarito, é importantíssimo você solicitar para você ir até o banheiro, nem que seja para lavar o rosto, para dar aquela respirada, aquela concentrada, vai oxigenar muito mais o cérebro, e aí você vai ter uma melhora da produtividade agora que você vai responder as questões da categoria B e as questões da categoria C. Então, você precisa já sair da sua casa com a estratégia bem montada, sabendo, isso tudo está no edital, quantas horas de prova, com quantas horas você pode levar o caderno de prova, quantas vezes ir no banheiro você quer se programar, se nesse edital vai te autorizar a levar algo para comer ou não. Mirante da Serra, no edital, não autorizava levar nada para comer, estava no edital. Se respeitaram, não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas no edital estava lá que não poderia levar nada para comer, só levar água e embalagem totalmente transparente, sem rótulo, tá bom? Outra dica, pessoal. Professor Lincoln, como que você faz para estudar? Pessoal, você estuda para concurso da mesma forma que você estuda a palavra de Deus, a Bíblia. Como é que você deve estudar a Bíblia? Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Existe uma metodologia para você estudar, para você ter melhor performance no concurso? Existe. Agora, você precisa fazer alguns levantamentos antes. Por exemplo, provavelmente você no ensino médio, nenhum professor fez um teste na sala, um teste que verificasse individualmente a sua aprendizagem. Qual é o tipo que você melhor absorve conhecimento? Qual é o seu estilo de aprendizagem? Você é um estilo acomodador? Você é um estilo divergente? Você é um estilo convergente? Você é um estilo assimilador? Né? Dentro desses estilos de aprendizagem, você é uma pessoa mais gráfica? Você é uma pessoa mais auditiva? Você é uma pessoa mais visual? Você é uma pessoa mais sinestésica? A pergunta que eu lhe faço, querido ouvinte, você que está aqui nessa Masterclass, você sabe qual é o seu estilo individual de aprendizagem? Pois é, eu sei o meu, porque eu fiz aqui o meu teste de estilo individual de aprendizagem, um teste que foi desenvolvido por especialistas na área educacional já desde a década de 1970, que ele é aplicado e é utilizado, e tem uma vantagem enorme de você saber como é que você assimila conhecimento. Segunda coisa, qual é as suas habilidades e competências natas? Qual é a sua... além de você saber como é que você absorve e aprende uma nova informação, um novo soft skill, como é que você interage, qual é a sua energia, qual é o seu comportamento, a base comportamental sua. Você é uma pessoa dominante, influente, analista, planejador, e que isso influi na execução do concurso? Influi muito.
Porque conforme é a sua energia, a sua automotivação, as suas habilidades e competências naturais vão interferir diretamente em como você vai aplicar ou deve ser aplicada a sua estratégia individualizada. Então, eu fiz essa análise em mim comportamental, eu repito ela a cada 6 meses, justamente para eu sempre estar ajustando para qual técnica que eu vou aperfeiçoar, qual vai ser abre aspas, a pegada dentro desse novo edital. Então, você se conhecer, você conhecer quais são as suas habilidades e competências, e aí você traçar, através de uma ajuda de um profissional, uma matriz fofa, uma análise fofa que é de fortalezas, oportunidades, fraquezas, você poder saber mapear quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos dentro daquele edital, baseado nas informações que você tem dos concursos anteriores. Se você não tem informação dos concursos anteriores por ser o primeiro concurso, a gente utiliza uma execução extensiva de vários simulados para a gente poder mapear qual as matérias, as disciplinas que você tem uma maior aptidão e quais as que você precisa ter atenção dentro de um escopo geral. Então, você primeiro precisa saber aonde você está ali concentrado, dentro ali da fila do pão, quem é você? Quais são as suas fortalezas? Quais são as suas fraquezas? E como que a gente pode transformar essa sua fraqueza numa oportunidade de você se superar a cada edital, a cada concurso. Pessoal, concurso público não se estuda para passar. Anotem isso aí. Concurso público se estuda até passar. É uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Você vai se habituando, porque você consegue, através das realizações, conseguir administrar esse termômetro, para você saber o que pode melhorar. Mas, professor, eu tenho pouquíssimo tempo para estudar, porque eu trabalho, sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos. Como fazer? Existe dentro de um método idade uma forma de você estudar 15 minutos, descansa 15, estuda mais 15, estuda 15, lê mais 15, descansa 15, ou seja, micro momentos onde você consegue, através do método de um direcionamento organizado e individual, encaixar os horários que você tem de disponibilidade e a gente mensurar, dentro desses horários, quais são os momentos que você consegue absorver muito mais conhecimento. Então, a dica que eu dou para você não importa o quão pouco tempo você tem, e sim a qualidade que você disponibiliza para você ter aí a imersão e buscar conhecer assuntos, conhecer conceitos de algumas disciplinas ou assuntos que você não tem uma afinidade, que vem caindo nos concursos e você eventualmente vem errando, tá bom? Então, não importa se você tem, por exemplo, 6 horas disponíveis. Se a pessoa que tem apenas 1 hora fracionada disponível, mas nessa 1 hora ela vai ter qualidade e comprometimento na absorção e armazenamento desse conhecimento, pode se superar essas 6 horas que a pessoa tem livre, mas ela não consegue ali maximizar, absorver e entender realmente esse assunto, tá bom? Mas, professor, como que você faz para você sempre ser classificado nos concursos que você faz? Pessoal, é o seguinte, já tem um pouco mais de 10 anos que eu faço concurso, a maioria eu não assumo, eu gosto de fazer para sempre estar me testando, é algo que me faz bem, fazer processo seletivo, concurso, ver o meu nome
ver o meu nome entre os classificados é algo que eu me sinto muito bem, então eu venho fazendo isso já há mais de 10 anos, já fui servidor público, pedi exoneração, costumo dizer que eu não tenho, graças a Deus, dificuldade de ser classificado, a minha dificuldade, por eu ser empreendedor, a minha dificuldade é permanecer concursado, né? Mas o que eu fiz, o que eu desenvolvi nesses últimos 10 anos? Eu desenvolvi um método chamado IDADE. O método IDADE é um método que eu uso e que eu aplico em mim mesmo, para que sempre eu esteja ali afiado para passar nos processos, seja de concurso ou processo seletivo. E no que consiste o método IDADE? É um método onde eu consigo utilizar das minhas poucas horas disponíveis durante a semana, não são nos dias, eu não tenho essa disponibilidade diária, para eu me manter sempre ali ativo, atualizado dentro dos editais e vim logrando êxito. Esse ano de 2024, eu utilizei o IDADE desde o mês de janeiro, e aí passei no processo multiprofissional de residência lá em Vilhena, em segundo colocado, em Rolim de Moura, segundo colocado, concurso municipal de Jaru, passei em quinto colocado, ainda não saiu a nota da prova de títulos, então eu estou com a expectativa de ficar em quarto colocado, devido à prova de títulos, talvez eu consiga ganhar uma posição, né? Fiz ontem de Mirante da Serra, já corrigi de acordo com o gabarito que saiu, fiquei com 68 pontos, eu acredito que devo ficar ali em terceiro ou quarto colocado, né, ali em Mirante da Serra, e vai ter o concurso de Ouro Preto, da qual eu também vou fazer, né? Também vou fazer, e justamente já usando o IDADE para me corrigir as minhas falhas que geralmente estão na disciplina da língua portuguesa. Então, eu utilizo o IDADE para mim. O IDADE é um acrônimo de 7 passos, e eu vou contar esse acrônimo aqui para você. O primeiro passo é indisponibilidade, o I de indisponibilidade. Então, veja bem, pessoal, se você quer passar no concurso público, você precisa estar indisponível para algumas coisas, porque é uma questão de prioridade, não é uma questão de tempo. Eu disse para vocês, e eu provo para vocês, não tem a ver com quanto tempo você tem para estudar, e sim usar a estratégia, existe um método para você utilizar, nem que seja 1 hora que você tenha, você conseguir absorver, fazer um overclock no seu cérebro, né? Fazer uma tunagem no seu cérebro, você hackear o seu cérebro, para que nessa 1 hora você consiga absorver mais conteúdo e sem perder a similaridade, ou seja, você não perder aquilo que você absorveu. Então, dentro da indisponibilidade, a gente trabalha exatamente, eu trabalho para mim, a confecção de metas, mas eu também posso trabalhar isso com pessoas, como eu venho mentorando várias pessoas no decorrer desses 10 anos, só que eu nunca tinha aberto isso ao público. Eu nunca tinha aberto isso ao público, eu nunca tinha ofertado isso como uma possível mentoria. Então, dentro da indisponibilidade, do I de indisponibilidade, eu converso com você individualmente, é uma mentoria individual, onde eu começo a fazer perguntas para você, entender da sua rotina, entender em que momento você vai estar indisponível para as outras pessoas ou para as atividades que você fazia corriqueiramente. Então, a primeira parte é você estar indisponível. Se você quer algo, você precisa abrir mão de algumas coisas. E o primeiro passo é ter clareza sobre isso. É você estar indisponível, você querer estar indisponível em alguns momentos. O segundo passo é o D de direcionalidade. A direcionalidade, ela vai te ocupar aí praticamente 2 semanas. O total da mentoria, ela é projetada para 8 semanas. 8 semanas por quê? A direcionalidade, ela vai te ocupar aí aproximadamente mais tempo do que a indisponibilidade. Porque a indisponibilidade é um momento onde a gente traça o mapeamento seu para entender o que a gente vai conseguir fazer você ficar indisponível. É o momento da negociação entre o mentor e o mentorado.
Agora, a direcionalidade, ela é o momento onde a gente faz a sua análise de perfil comportamental, é o momento que a gente faz a sua análise individual de aprendizagem para entendermos como é que você absorve conhecimento, é o momento onde nós fazemos vários simulados para entender aonde você é forte e aonde você tem fraqueza dentro das matérias exigidas dentro do edital, certo? Então, a direcionalidade é um processo que vai te exigir uma dedicação maior de 2 semanas para a gente traçar onde você está, em que momento você está e qual é o nível seu atual, o nível técnico atual, para você poder ali direcionar a sua energia para absorver melhor, assimilar melhor os conteúdos que você tem maior dificuldade. E aí, o A3, que é do método idade, você pode observar que na nossa logo, ela tem um A elevado a 3. E o que seria esse A elevado a 3? Seria a ambiência elevada à adversidade, elevado à agilidade e elevado à adaptabilidade. Então, nós temos ali a ambiência. O que seria ambiência? Pessoal, vamos fazer um exemplo aqui. Se você quer malhar, se você quer ter um corpo definido, você vai para a academia, certo? E na academia você provavelmente contrata um personal trainer para ficar no seu pé. Só que se você volta para casa e se o seu conjunto de amigos, seu marido, sua esposa, seu filho, seus primos, seus vizinhos, são todas pessoas que não são em nada na vida fitness, você até pode ser uma pessoa muito focada, mas o desprendimento de energia que você vai ter tem que ser muito grande. Por quê? Porque a sua ambiência, o ambiente vai estar te puxando ao contrário. Agora, quando você é inserido dentro de uma ambiência onde, por exemplo, toda a sua família cuida da saúde, ou fazendo exercício físico, ou cuidando da alimentação. Então, se você tem toda uma ambiência que te prospera, que te traz para você desenvolver a melhor performance, acontece que você vai ter a diversidade do mesmo jeito. Vai ter dia que vai amanhecer chovendo, vai ter dia que você vai amanhecer com dor, só que a força da ambiência vai te fazer superar mais rápido as adversidades. Você vai desenvolver uma adaptabilidade muito boa. E conforme você vai conseguindo superar as adversidades, sendo uma pessoa adaptável, você vai ver que você vai conseguir ser mais ágil para superar a cada desafio. Porque tudo que está em volta de uma melhor ambiência, ela te traz esse benefício. E dentro do método idade, a ambiência é exatamente a comunidade que você vai ser inserida. Porque todo mundo vai ter adversidade, todo mundo vai ter um dia difícil, vai ter uma enxaqueca, vai ter uma dor, vai pegar uma dengue, uma virose, uma tuberculose, uma malária, vai pegar alguma coisa que vai tentar atrapalhar a rotina pré-programada de estudo. E é justamente quando você ouve dentro da sua comunidade, pessoas que tiveram as dificuldades, mas conseguiram ser ágeis para se adaptar, isso vai te impulsionar positivamente. Eu vou te contar que eu estou tomando aqui toda hora, não é água, é um chá de casca da semente do abacate, que me falaram que é muito boa para cálculo renal. Por quê? Já são 3 provas de concurso que eu faço com cólica de rins, com dor lascada nos rins, sobre efeito de Buscopan e ainda mesmo assim tendo aquelas pontadas. Eu tenho cálculo renal e expeli nos últimos 60 dias 2 cálculos renais, fiz ultrassom, ainda tenho algumas pedras de até 6 milímetros no rim esquerdo, de até 5 milímetros no rim direito, né? Dá dor? Dá. Me atrapalha? Me atrapalha. É uma adversidade? É. Só que é o seguinte, como eu estou dentro de uma ambiência, de um ambiente onde me promove a ser adaptativo, de ser ágil, é um problema? É. Só que o concurso ele acontece um dia só. Independente se está chovendo, se você está com dor, é aquele momento. Então você precisa blindar o seu espírito. É com dor? Chapisca Buscopan,
2 gramas de dipirona, toma 2 vezes a dose máxima permitida e seja o que Deus quiser. Você faz a sua parte, mas você tem que estar ali com a mentalidade, com a estratégia bem focada. E de Jaru, foram 3 horas e meia para poder pegar o caderno de prova. Então, eu estava com dor, mas quietinho, tentando dar uma cochilada, baixava a pressão devido à dor, mas eu estava ali firme. E mesmo com as adversidades, conseguia lograr êxito. Então, isso é o poder da ambiência. Isso é o poder do A3, do A elevado a 3, da ambiência elevado à agilidade, elevado à adaptabilidade, elevado à adversidade que você precisa superar. Você entendeu? O D da disciplinaridade. Por mais que eu venha te dou uma injeção de ânimo, uma injeção de motivação, bora estudar, bora utilizar o método idade, se você não tiver disciplina, você não vai para lugar nenhum. Porque a motivação, ela vai te levar do máximo do ponto A ao ponto B. Mas para você chegar no objetivo final, que é a letra Z, você tem que ter disciplina, meu irmão. Você tem que ter disciplina. Então, a disciplinaridade é o que o personal trainer tem lá na academia. Quando você contrata um personal trainer, ele vai te fazer da sua vida um inferno, mas para você cumprir o seu objetivo, que é aquilo que você estabeleceu para ele meses atrás. Seja diminuição da gordura da faixa da cintura, seja você está com a musculatura mais definida, né? Hiperplasia, não. Esqueci o termo que se dá quando você vai malhar, né? Em busca ali da definição do músculo. Mas o personal trainer é exatamente isso. Ele vai fazer da sua vida um inferno para você atingir o seu objetivo. Então, eu, na qualidade de people developer, desenvolvedor de pessoas, do mentor dentro do método idade, eu vou fazer da sua vida, abre aspas, um inferno para você atingir o seu objetivo. Se o seu objetivo é ser classificado no próximo concurso público, você tem 8 semanas para botar para moer. E eu vou te ceder as técnicas, os métodos para aperfeiçoar e acelerar esse processo. E para isso tem que ter disciplina. E o último ponto é da executabilidade. Então, você precisa da disciplina para você fazer a última parte, que é executar. Executar o quê, professor Lincoln? O método e a programação individual que o método vai fazer para você, de forma personalizada. Então, você que está me assistindo aí, se você gostou das dicas, se você quer saber mais sobre o método idade, o método que eu desenvolvi, que eu uso para passar em concurso público, no final dessa Masterclass, eu vou deixar aqui o link para você ler a proposta do método idade, vou deixar lá o link para você ler a proposta, e já vou deixar o link também do primeiro lote. Eu só vou abrir 3 lotes do método idade. O primeiro lote é o investimento de apenas 397. Apenas 397, são 8 semanas de imersão que vão te ajudar muito você a atingir o seu objetivo, que é o objetivo de ser classificado no próximo concurso público. Agora, o método idade é milagroso? É só você adquirir e não fazer nada e vai passar? Não, o método idade não é milagroso. Nós vamos fazer um levantamento individual, como eu vinha explicando de cada ponto, e vou pegar no seu pé para você, dentro da sua realidade, nós descobrirmos, vamos analisar qual vai ser a carga horária que você vai conseguir disponibilizar para ficar indisponível para focar no seu projeto, que é ser classificado no próximo concurso público. Combinado, pessoal? Eu sou Lincoln Oliveira, desenvolvendo pessoas, gerando resultados. Eu espero você aqui comigo no Método Idade. Um grande abraço e até a próxima.